Stranger Things fez um excelente trabalho ao utilizar elementos de clássicos dos anos 80 e adaptar isso para uma série atual, que conversa com um novo público, mas que ainda agrada aos mais velhos. A aventura de 4 crianças em busca de seu amigo perdido em uma realidade paralela conquistou uma legião de fãs e deixou todo mundo ansioso pela segunda temporada. Mas será que ela conseguiu atingir as expectativas? É o que você vai descobrir na nossa análise da segunda temporada de Stranger Things. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês seguirem as redes sociais da Legião dos Heróis que estão aparecendo aqui no vídeo, e já que você tá gente boa hoje, pode me seguir na minha rede pessoal também, porque às vezes eu posto alguma coisa que preste por lá também. Mas vamos lá falar da segunda temporada de Stranger Things, que também pode ser chamada de Acabando com a Vida de Joyce Byers mais uma vez, porque... Ou como essa mulher sofre, né, gente? A personagem da Winona Ryder, depois de resgatar o seu filho do mundo invertido com o delegado Jim Hopper na primeira temporada, tá tentando levar uma vida normal lá na cidade de Hawkins, no Indiana, só que a gente percebe que por mais que o Will tenha conseguido sair do mundo invertido, o mundo invertido ainda tem alguns planos pra ele, alguns planos tão grandiosos como o do Monstro das Sombras, que é o grande vilão da segunda temporada. Depois o Demogorgon, que era um vilão um pouco menor, um pouco quase pessoal, quase criado pelas crianças, agora a gente tem uma ameaça mundial, uma ameaça muito maior, que é o Monstro das Sombras. Mas vamos pro primeiro episódio, vamos contar passo a passo tudo que acontece nessa temporada, começando com a cena do fliperama, que pra mim é uma das melhores, não só do primeiro episódio, mas também de toda a série, porque a gente tem ali diversos elementos que já vão ser apresentados, que já vão ser aprofundados na série, sendo mostrados pela primeira vez. E é legal a gente ver de novo a equipe reunida, como a gente viu eles lá nos primeiros episódios da primeira temporada. Aqui de novo a gente vê todo mundo em um momento de descontração ali no fliperama, jogando Dragon's Lair e jogando Dig Dug, que a princípio parece um joguinho bobinho, mas se você reparar, ela tem tudo a ver com o que acontece nessa temporada, principalmente porque a gente tem um herói ali que vai com o mapa cavando por caminhos subterrâneos para encontrar monstros e impedir que eles se proliferem, que eles se espalhem pela tela. Eu acho que é mais ou menos o que acontece na segunda temporada de Stranger Things. Coincidência? Acho que não. Mas além disso, nós também somos introduzidos ao nome Mad Max, que é a nova personagem que se une à turma ali dos garotos, Maxine, que também é uma personagem de grande destaque na série. Apesar dela não ser apresentada logo nesse episódio, né, logo nessa cena, a gente já tem introdução do que ela vai ser e do que é um pouco da personalidade dela. Mas depois disso, nós já vemos o Will tendo uma espécie de visão, flashback, apagão, não fica muito claro o que é a princípio, mas ele vê o Monstro das Sombras ameaçando a cidade até ser resgatado ali, né, voltar à realidade graças ao seu amigo Mike. Isso também é uma coisa muito bacana, que a gente vê o desenvolvimento do Mike e do Will. Um pouco complicado porque acabou deixando os dois personagens de fora. Infelizmente, a gente não viu mais do Will lutando ao lado dos seus amigos. Mais uma vez, ele foi um elemento, uma peça utilizada pelo mundo invertido para tentar invadir o nosso mundo, e ele acabou sendo colocado de lado dentro do desenvolvimento da trama, mas mesmo assim a gente consegue ver as nuances do ator, o desenvolvimento dele, que acabou desenvolvendo também o seu personagem. Ele mandou muito bem nas cenas em que ele estava interagindo com os amigos, nas cenas em que ele estava passando pelas crises devido às aparições, às visões do Monstro das Sombras, e nas cenas em que ele estava interagindo com a mãe, interagindo com o Mike, interagindo com o delegado, com as outras crianças. Foi bem legal ver o trabalho dele. Infelizmente o Mike acabou sendo deixado um pouco de lado, né? A gente vê que ele teve um pouco de dependência dos outros personagens, coisa que até tinha um pouco na primeira temporada, mas que ele conseguia se sobressair muito mais, até porque a gente vê ele como o líder daquela turma, né? O líder dos garotos. E aqui ele é um líder um pouco omisso. É claro que a gente tem duas dependências dele que foram construídas na primeira temporada. A primeira é do Will, porque ele larga tudo, ele quer apostar tudo pra conseguir resgatar o Will, e a segunda é da Eleven, que infelizmente nos deixou no final da primeira temporada e ficou aquela incógnita. O que aconteceu com ela? Como ela vai retornar? A gente sabia que ela ia retornar, só não sabia como. Então ele ficou nessa dependência dos dois personagens. Com o Will a gente consegue entender, com a Eleven a princípio também, mas não é porque ela sumiu, ele sabe que ela tá por aí em algum lugar, mas ele fica dependendo dela, ele negligencia tudo que acontece ao redor dele, negligencia o bem do grupo. Por mais que na primeira temporada, em algumas situações, ele entrasse em confronto com alguns dos outros personagens, como com o Lucas, para proteger a Eleven, ou com outros personagens
para insistir em ir atrás do Will, aqui a gente vê que ele tem essa insistência, mas não é algo sólido, e muitas vezes quando alguma coisa, um elemento externo poderia ajudar o grupo, ele simplesmente prefere dizer não de um modo quase ditatorial e falar que aquilo ele não quer, aquilo não pode, e simplesmente não tem uma explicação para isso. Então essa subtrama do Mike acabou ficando um pouco forçada, sabe? O que não ficou forçado e que ficou muito divertido é a introdução da Max nesse grupo, a Mad Max, que é citada logo no primeiro episódio. Nos Estados Unidos eles usam uma expressão chamada tomboy, é a menina moleque que tá sempre com os garotos, ela gosta de videogame, ela gosta de skate, ela tem atitudes que geralmente as garotas, né, não têm. Só que ela é basicamente uma união de estereótipos de todas as tomboys que já apareceram no cinema, nas séries, e ela é a representante máxima disso, assim como o irmão dela, o Billy, que é o representante máximo do cara renegado, do cara rebelde sem causa, que rouba a namorada de todo mundo e que aparece na cidade pra ser o grande bully e pra causar confusão. Mas já que a gente fala nesses personagens, agora a gente ainda tá no grupo. Então vamos lá, que a relação do Lucas com o Dustin também é bastante explorada nessa série. Nós temos muito mais de Dustin. Temos até em um nível que chegou a incomodar algumas pessoas. Porque o Dustin foi um personagem que chamou muita atenção na primeira temporada, mas eu acho que é porque ele estava lá como um coadjuvante que acrescentava muito pra trama. A gente tinha principalmente Mike e Eleven no âmbito central da série, e claro, no outro núcleo a gente tinha a Joyce, o delegado Jim, e no outro núcleo ainda nós tínhamos o Steven, a Nancy e o Jonathan. Só que os outros personagens, as outras crianças, por mais que elas estivessem envolvidas, a trama girava em torno de Mike e Eleven, lutando para descobrir quem ela era e como eles iriam resgatar o Will com os poderes dela. Agora aqui, que a gente já não tem mais esse plot, apesar do Will precisar ser resgatado novamente, a gente consegue ver os outros personagens sendo desenvolvidos de uma maneira muito melhor. Então basicamente o que a gente teve na primeira temporada dos personagens sendo apresentados, agora aqui eles são desenvolvidos, eles são aprofundados. O problema é o ritmo como isso acontece. Parece que a série começa com o pé no freio e lá nos últimos episódios ela se permite acelerar e contar toda a história, abrangendo todo o potencial que ela pode alcançar. Então isso pode ser um pouco cansativo no começo. Eu vi muita gente reclamando que a série era lenta, que ela não se desenvolvia, que lá no final ela ficou melhor. Talvez um erro ali de como eles decidiram abordar esses elementos, talvez para mostrar um pouco mais de ligação entre os personagens, mas talvez não tenha sido da melhor maneira. De qualquer forma, a gente tem muito desenvolvimento desses personagens e uma escolha até ousada dos Duffer Brothers, né, que desenvolveram, que criaram a série, porque eles deixaram um pouco de lado alguns personagens que foram mais importantes para a primeira temporada e decidiram focar em outros, como é o caso do Dustin, do Lucas e do Jonathan, da Nancy e do Steve. Principalmente o Steve. Dos três personagens desse núcleo mais adolescente, jovem, ele foi o personagem que teve a maior evolução desde a primeira temporada, inclusive se transformando no personagem favorito de muita gente. O que acontece ali com o Jonathan e com a Nancy, eles têm um núcleo de desenvolvimento para ir atrás de acabar com os laboratórios Hawkins, para denunciar tudo o que aconteceu, porque a morte da Bárbara ficou impune na primeira temporada, né? A gente vê que, eles conseguiram resgatar o Will, deu tudo certo, mas e a Bárbara que morreu lá e ninguém... Foda-se, né? A família dela, a gente vê um pouco mais disso, as repercussões, e é uma coisa que chega a beirar o real, né? Ela se aproxima bastante disso, de pessoas que desaparecem e a família vende tudo, a família abre mão de tudo para ir atrás da pessoa, para ter aquele fio de esperança. Então a Nancy e o Jonathan vão por esse caminho de desmascarar os laboratórios Hawkins e o Steve continua na cidade em uma parada mais pé no chão, um pouco mais centrada com as crianças, o pé no chão o máximo que dá para permitir essa série, né? Quando a gente tem um monstro gigante querendo devorar o mundo, o pé no chão que dá para ficar e enfrentar cachorros demoníacos, mas a gente já chega lá. Então o desenvolvimento do Steve me agradou muito, eu acho que foi um dos melhores que teve, principalmente porque eles conseguiram unir o Steve com o Dustin em um desenvolvimento que agradou muita gente e que acrescentou muito pra trama dos dois personagens, e o Jonathan e a Nancy ficaram lá no núcleozinho deles. Eu acho que o Jonathan foi melhor pra primeira temporada porque ele é aquele personagem outcast, sabe? O cara que não se encaixa em lugar nenhum, é o cara esquisitinho, e rola isso de, ele é o
cara esquisitinho, mas ele consegue conquistar a garota popular, e funciona na primeira temporada, mas eu acho que na segunda eles poderiam ter trabalhado isso de uma maneira diferente, e eles poderiam ter dado mais evolução pro Jonathan, porque ele acabou ficando um personagem mais unidimensional. A própria Nancy, ela consegue evoluir um pouco mais, principalmente nos últimos episódios. O Steve evolui muito, ele cresce bastante dentro da série, e o Jonathan continua na mesma, né? Ele fica preso. Tanto é que se você vê uma cena do Jonathan na segunda e na primeira temporada, é basicamente a mesma coisa. Ele tem as mesmas preocupações, ele tem o mesmo desenvolvimento, ele continua um personagem. É claro, ele evoluiu dentro da primeira temporada e chegou na segunda, ele continuou estagnado naquilo. Não que isso seja ruim, não que todos os personagens tenham que se transformar e ter redenções, mas que foi mais interessante ver o Steve tendo essa transformação, e isso foi, e até deixou a gente com aquela vontade de, poxa, agora eu não quero ver mais esse casal aqui, agora eu quero ver o outro casal. E outro personagem que ali a gente já falou que surge pra roubar as namoradas é o Billy, que ele vem como estereótipo do cara renegado. A gente até consegue sentir um pouco de Henry Bowers do It, a coisa lá do Stephen King, só que não é tão trabalhado, não é tão aprofundado, né? Ele é um personagem, ele talvez seja o personagem mais raso que foi colocado nessa série, mas nessa temporada, só que aí eles tentaram colocar uma história tanto pra ele quanto pra Max que fosse, então é por isso que eles são desse jeito, então ele faz sentido eles terem esse desenvolvimento, faz sentido eles terem essas personalidades, só que isso não é trabalhado, isso simplesmente é jogado como um fato, e que a gente consegue aceitar mais na Max, porque a gente já tem uma maior identificação com ela, porque ela é mais desenvolvida dentro da história, só que com o Billy fica simplesmente um clichê, simplesmente você vê aquilo e fala, mais um clichê do cara que sofre em casa, desconta na irmã, é mal, quer bater em todo mundo, e que talvez lá na frente eles colocam uma redenção pra ele, que eu acho difícil, mas que aqui não colou muito. Ok, a série precisa de personagens que não necessariamente precisam ser aprofundados só para estarem ali, só para enriquecerem esse núcleo. Mas o Billy podia ser melhor trabalhado talvez nesses episódios que começam lentos, né, que não desenvolvem tanto. Talvez ali fosse melhor eles já colocarem o histórico deles, porque tudo começa com o núcleo de Max e Billy muito sombrio. Eles falam, agora a gente tá aqui, agora a gente tem que aceitar isso, como se eles já tivessem passado por isso várias vezes, como se tivesse um mistério muito grande por trás do que eles estão acontecendo. Será que eles são fugitivos? Será que eles estão ali com proteção à testemunha? Será que eles têm alguma ligação com o que acontece nos laboratórios Hawkins, com o projeto MK Ultra, com Eleven? E no final não é nada disso, foi só plantado, podia ser, mas não foi, pegamos vocês. Só que de uma forma desonesta, porque eles incitam que é uma grande conspiração por trás do motivo que eles estão em Hawkins. E acaba que não é. Agora, voltando pro Dustin, outra coisa que acrescentou muito no desenvolvimento dele foi a presença do Dart, que é um personagem que surge ali, né, uma criatura que surge no começo, você já fica, isso aí vai dar merda. Em algum momento isso aí vai dar merda, a gente sabe que isso vai dar merda, a gente já assistiu o filme dos anos 80, 90 o suficiente pra saber que vai dar merda isso, só que o Dustin é o cara que não consegue ver. E é engraçado porque esse elemento que eles inserem como um elemento perigoso, um elemento estranho que vem de fora e crianças protegem, as crianças têm um segredo. Ele foi já apresentado na primeira temporada, só que na primeira temporada era Eleven, essa criatura de fora que aparece, é o segredo das crianças. E agora aqui foi colocado na forma do Dart, que é a criatura que o Dustin encontra no lixo de casa e ele quer proteger, e acontece que essa criatura é nada mais nada menos do que um Demogorgon. A gente não sabe, não fica tão claro se é um Demogorgon que ele vai evoluir, se tornar o mesmo Demogorgon que aparece na primeira temporada, ou se é um Demodog, um Democão, um Democachorro, como o próprio Dustin chama eles dentro da segunda temporada. Mas é um fato que a relação dele é muito legal, até mesmo depois que tá toda a merda, e eles ainda dão um jeito de tirar a merda das costas do Dustin, que fala, ele não é o único, tem outros ali, independente deles terem matado o Dart ou não, tudo ia acabar encaminhando pro mesmo lado. Então eles tiram um pouco do peso de, deu tudo errado por causa do Dustin, ao colocar esse elemento de que existem vários outros, e que é uma coisa muito bacana da série também, porque na primeira temporada a gente tem um Demogorgon como o monstro, né? É uma criatura que existe, que é desconhecida, que ela é perigosa, e na segunda temporada essa ameaça é muito maior, é uma ameaça global, é uma ameaça mundial. E ela funciona de maneira muito interessante porque eles colocam elementos como inteligência de colmeia, um grupo que trabalha em busca de um objetivo, que é quase que os garotos fazem, né? Só que ali a gente tem a versão do mal. Então a gente tem o Monstro das Sombras, que eles até, claro, tem que usar referências de RPG, de D&D, então a gente tem ali o Mind Flayer, que é um cara que consegue controlar todos os cérebros que existem, e é claro que ali ele consegue controlar também os Demodogs, e o Will, que é o representante
representante dele aqui na Terra, né? O Will, que é essa ponte, desde que ele passou para o mundo invertido, aparentemente nunca ele conseguirá levar uma vida normal, já que ele sempre vai ser esse elo que o mundo invertido tem com o mundo normal. E aí a nossa querida Winona Ryder vai continuar sofrendo eternamente enquanto existir Stranger Things. E aliás, ela trouxe um outro personagem muito interessante para a segunda temporada, que foi o Bob Newby, interpretado por ninguém menos que Steve Astin, que fez Goonies. Ele era o irmão do Josh Brolin lá em Goonies, e ele volta para dar um ar ainda mais anos 80 para essa segunda temporada de Stranger Things, e um personagem muito interessante, que a princípio ele é irritante, a princípio ele é deslocado, mas você vai entendendo a transformação dele também. É um personagem que surge na segunda temporada e ele evolui tanto quanto os personagens que foram apresentados na primeira. E é muito divertido acompanhar tudo isso, como ele tem esse arco de redenção, que ele surge na vida da Joyce e faz ela sofrer um pouco mais, né? Porque afinal de contas é sobre isso que se fala Stranger Things, a Joyce sofrendo. Mas ela também foi responsável por trazer outro personagem que teve um desenvolvimento muito bacana, que foi o Dr. Owens. Ele se tornou o novo responsável pelos laboratórios Hawkins, e a gente vê que ele também foi trabalhado de uma maneira para deixar tudo muito ambíguo. Ah, será que ele é do lado do mal? Será que ele tá do lado do bem? Ah, ele toma umas atitudes que parece que ele quer ajudar, mas agora ele vai e tem os segredinhos dele. O que tá acontecendo? É um personagem que também tem uma redenção muito bacana, tanto com o Will, tanto com a Joyce, tanto com o Jim Hopper, tanto com a Eleven. A Eleven, que até agora a gente não falou direito dela, e ela foi uma personagem que acabou ficando no núcleo de transição. Eu entendi que tanto ela quanto o Jim Hopper acabaram ficando no núcleo de transição na segunda temporada, porque a gente tem a história das crianças, então o Dustin, o Lucas, o Steve junto nesse núcleo, né? Tentando entender o que está acontecendo, tentando entender qual é a função do Dart, qual é o papel dele no que está acontecendo nessa segunda temporada. A gente tem o outro núcleo, que é o dos Byers, né? O Will e a Joyce, e aí o Mike acabou ficando junto com eles, e eles estão passando por aqueles problemas. A gente tem até um terceiro núcleo, que é o do Jonathan e o da Nancy, que vão atrás de descobrir a verdade, de espalhar a verdade sobre os laboratórios Hawkins. E o Jim e a Eleven acabaram ficando ali num núcleo de transição. Eles não estão em nenhum dos núcleos, o Jim ainda acaba ficando um pouco mais, né, junto com os Byers ali, mas a Eleven acabou ficando completamente isolada. A gente vê que o desenvolvimento deles é muito bom. É muito interessante você ver como o Jim Hopper acabou tomando a Eleven como a sua protegida, quase como uma substituta para a filha dele, a Sarah, que acabou morrendo, e como ele vê nela uma figura que ele tem que proteger, que agora ela é o que representa a filha dele, ela é o que dá um novo sentido para a vida dele. Porque na primeira temporada ele era meio o delegado, ok, ele cuida das coisas, mas ele não tinha uma motivação, ele não tinha algo que fizesse ele seguir adiante, que agora calhou a ser a Eleven. Só que a Eleven, ela tem uma jornada pessoal além disso, porque ela tem um passado que ela não entende, e que agora que ela tem consciência do que ela é, ela quer ter consciência do que ela foi e do que ela pode ser, então ela vai em uma jornada pessoal. Esse episódio dividiu muita gente. É o 7º episódio da segunda temporada, e que a gente vê o desenvolvimento da Eleven indo atrás da mãe dela, indo atrás do que ela descobre ser uma irmã, né? Porque era uma outra criança que passou pelos experimentos que ela passou e que também teve sua vida modificada e desenvolveu alguns poderes. E é muito interessante ver a relação dela, primeiro com a mãe, primeiro encontrando a mãe dela e desenvolvendo isso, o mistério do porquê a mãe dela repete sempre as mesmas coisas, e encontrando a sua irmã perdida e sendo desenvolvida ao lado dela. O que muita gente reclamou desse episódio é que ele quebra um pouco o ritmo de como as coisas estavam acontecendo, como se o ritmo já não fosse quebrado o suficiente, né? Desde os primeiros episódios a gente vê como as coisas estavam no ritmo lento, e eu acho que é a partir daí que as coisas começam a acelerar. Isso podia ter sido incluído antes, isso podia ter sido trabalhado melhor. Muita gente acha que podia ser uma história em paralelo em um dos outros episódios, mas eu acho que a gente precisava dessa quebra para dar mais significado para a jornada da Eleven. É claro que isso podia ser trabalhado em paralelo. Duas histórias acontecendo, a gente tem várias histórias acontecendo em um mesmo episódio, elas podiam ter simplesmente sido mostradas como uma história a mais ali, uma vertente a mais daquela história. Só que eu acho que ela precisava ser mostrada isolado para ela ter mais significado, para ela ter mais peso pro retorno da Eleven. Porque imagina só, se a gente acompanhasse tudo junto, as duas linhas sendo contadas, as histórias se encontrando, opa, desencontrou, encontra lá na frente de novo, a gente ia ter visto tudo o que aconteceu. Ela ter
saído dali, a gente ter saído da cidade, a gente ter visto outra coisa, serve pra gente, dar uma respirada naquela história, entender um pouco mais da Eleven e das implicações que aquilo pode ter. Será que só a 8 e a 11 sobreviveram? O que aconteceu com as outras crianças? Será que o doutor ainda tá vivo? O Dr. Brenner tá vivo, de acordo com um dos sobreviventes ali do laboratório Hawkins. Então, gera muitas dúvidas, levanta muito questionamentos que servem para uma terceira, para uma quarta, para um spin-off, não sei o que vai vir aí pela frente, mas que é interessante que haja essa separação para que quando ele junta lá na frente de novo, tenha aquele peso, aquele impacto de que ela foi, a gente quase perdeu ela, a gente quase perdeu aquela história, mas tá tudo aqui. Ela tem que voltar. Então é isso que a gente vê, é o ponto de vista da Eleven, e foi interessante pra gente ver o mundo nos olhos dela. Ela passou por toda aquela transformação e ela teve a iniciativa de eu tenho que voltar. E é por isso que a gente volta pra história. Porque é claro que a gente tá brincando com a Joyce Byers, mas eu acho que o principal núcleo ali é o Mike, as crianças e a Eleven. Então é normal que a gente acompanhe o ponto de vista dela, ela tendo essa escolha, ela decide voltar pra história. Porque se simplesmente ela falasse, eu vou continuar com esse grupo, a série podia continuar na visão dela. Era ela a chave pra fechar o Monstro das Sombras, ela era a chave pra encerrar diversos mistérios ali dentro da série. Então se ela continuasse fora, a gente ia acompanhar a vida dela. A série trata da Eleven, então ela teve que ter essa decisão de voltar e de encerrar o arco dela por lá. E aí também a Kali, que foi a personagem que foi apresentada, a irmã da Eleven, e que é uma personagem muito interessante que também gera muitas aberturas para o futuro de Stranger Things. O que vai ser mostrado da Kali? Será que ela vai continuar nessa vida criminosa? E esse arco também é interessante para explicar outros arcos dentro da história. Não só explicar, mas exemplificar como isso acontece, porque ali a gente viu que a Eleven e a Kali tiveram a mesma criação, o mesmo surgimento. Elas passaram pelas mesmas coisas e tiveram quase as mesmas oportunidades. E a Eleven escolheu seguir do lado da lei, seguir do lado do Jim Hopper, do lado das crianças, enquanto a Kali foi para um lado mais criminoso, um lado mais vingativo. Tanto é que a gente vê naquela cena em que ela salva o Ray, né, que ela decide não matar ele, da Kali, as duas tinham a escolha. E ela tirou a escolha da Kali, ela até reclama, mas as duas estavam ali em posição de fazer alguma coisa. A Kali seguiu por um caminho e a Eleven seguiu por outro. Isso vale para tudo ali dentro. A Max e o Billy também. Eles passaram pelos mesmos dramas, os mesmos traumas. A Max decidiu seguir com as crianças, ela decidiu ser uma pessoa sociável, ela decidiu não se tornar o irmão. Ela inclusive fala isso, às vezes eu posso ter as atitudes do meu irmão e eu não quero isso. Então, o Lucas volta, né, você não tem as mesmas atitudes. E o Billy seguiu pelo caminho totalmente contrário, ele foi pro lado criminoso. Então a gente vê como a série apresenta isso pra ajudar a gente enxergar outros pontos de vistas ali. Então a gente tem uma situação e você pode escolher se você vai ser a vítima, você vai atacar, você vai tentar levar isso pro outro lado, qual é o caminho que você vai escolher? Então esse episódio foi interessante para mostrar qual foi o caminho que a Eleven escolheu, que foi voltar para Hawkins. E aí do mesmo jeito que acontece nessa segunda temporada, a Eleven volta, os problemas são encerrados de maneira mais rápida, mais fácil, e a gente tem uma conclusão da série que ainda assim, por mais que seja rápida, por mais que seja nos episódios finais, a gente consegue se emocionar tanto quanto na primeira temporada, a gente consegue se envolver tanto quanto na primeira temporada. Então pra mim, o saldo de Stranger Things é mais do que positivo nessa segunda temporada, porque ela não tinha o apoio do elemento surpresa, de ser a novidade que foi a primeira temporada da série. E mesmo assim ela conseguiu extravasar, ela conseguiu apresentar conceitos tão interessantes e desenvolver personagens de maneiras tão interessantes que ainda assim ela conseguiu se manter com um patamar elevado. Mesmo algumas pessoas que ficaram divididas com a série, falaram, não foi tão bom esse momento, não foi tão bom esse momento, mas no geral é uma temporada muito boa, o que é muito difícil uma série que já teve uma primeira temporada que gerou tanta expectativa conseguir atender essa expectativa dessa maneira. Então a gente teve uma segunda temporada que começou com um ritmo lento, apresentou novos personagens, desenvolveu outros, ela deu uma acelerada no final e ela é uma temporada fechada dentro do seu arco, como foi a primeira, e que abre implicações para um futuro do que pode acontecer. Então deixa a gente ainda mais ansioso pela terceira temporada de Stranger Things e por tudo que pode acontecer no universo dessa série que nós estamos apaixonados e esperando já ansiosos pelo que pode acontecer. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e não se esqueçam de continuar acompanhando os vídeos da Legião dos Heróis. É isso, e que a força esteja com vocês. Jonathan, Harry, Bowers.